Como anda a sua fé? Olá! Como anda a sua fé? É um assunto realmente polêmico quando se fala de fé, desde o começo dos primórdios lá, né? No primeiro momento, antes que a terra fosse feita segundo a palavra, quando ainda o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus já esperava que essas suas criaturas, que somos nós, fôssemos fervorosos, acreditássemos nele para valer. E aí tem todo esse drama psicológico que é a palavra, que são as Escrituras, que alguns autores vão chamar de drama psicológico, porque outros vão dizer que quando você lê a palavra, é a palavra que está te lendo, e cada personagem ali, desde Adão e Eva até aqui no Atos dos Apóstolos, os últimos aqui personagens pós-Cristo, que é João, que escreveu Apocalipse, por exemplo, do começo ao fim, do alfa ao ômega, vai se tratar, vai perpassar pela fé. E hoje, como eu gosto de historinha, eu vou contar uma historinha, né, metafórica, que perpassou no interior do Nordeste. Sabemos nós que o Nordeste, né, eu sou também filho de nordestino, minha mãe é baiana, e tenho vários parentes e amigos nordestinos. Sabemos nós que certa região do Nordeste, por excelência, falta muita chuva, quase não chove. Tem período lá variado de região para região, que anos a fio sem chover. E certa feita, então, um pessoal daquela região X lá, do Alto Sertão do Nordeste, é um pessoal muito religioso e de cunho mais católico, procuraram lá o padre daquela região, que ia lá de 6 em 6 meses, que também isso, naquela época, há 50 anos atrás, mais ou menos isso, quando perpassou essa história, o padre ia de 6 em 6 meses nessas regiões e fazia tudo coletivo, né? Batismo, primeira comunhão, casamento, tudo era feito no pacote. Mas esse não é o ponto. O ponto é interessante. Então, as senhorinhas, que são as maiorias, porque os homens estão trabalhando, né, supostamente no campo, na lavoura, mesmo a sequidão, e as mulheres em oração e cuidando da casa, procuraram esse padre. Quando chegou lá, um grupo de mulheres e falou: padre, precisamos fazer alguma coisa, pedir a Deus, todo dia a gente pede, mas uma coisa mais forte, com a sua presença, porque o Senhor é o padre, e naquela fé deles, né, como um representante religioso, que o é, um padre, um pastor, enfim, mas naquela época foi um padre, porque foi numa igreja lá no interior do Nordeste, e esse padre ficou com dó desse povo, o povo com muita sede, uma fome mesmo, porque não gera alimentos, então uma região que quando falta água, falta tudo, né? E aí o padre então falou: olha, vamos fazer uma novena. E eu vou ficar então 9 dias, que eu ia embora com 3, o padre ficava lá 3, 4 dias naquela cidade e ia para outra. Ele resolveu, por dó daquele povo, ele se comoveu e falou: vamos então fazer uma novena. Então são 9 dias, você que é da religião católica, ou mesmo não, mas você deve saber isso, a palavra novena, né? São 9 dias de oração contínua, uma hora marcada, com celebrações, com louvores, com uma clemência forte diante de Deus. E aí, isso aconteceu. Pedido número 1 é chuva, obviamente. O milagre era a chuva. O que eles esperavam era a chuva. E o que aconteceu? Primeiro dia maravilhoso, todas as mulheres foram, o segundo, e o sol lá fora a pino. E a hora que ele marcou
sempre 15 horas, porque naquela época lá não tinha energia solar, perdão, não tinha energia elétrica, né, só a solar, que é a natureza, e no Nordeste escurece mais cedo naquele período, então ele marcou sempre às 15 horas. E também ele falou que era a hora da misericórdia. Vamos lá? Tudo certo? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, foi ficando forte, foi aumentando o número de senhorinhas e o pedido e a fé, a confiança que ia chover. Então, chegou o tão esperado nono dia. Nono dia. E aí, o padre, empolgado também para ir embora, que ele queria concluir, porque ele queria ir embora, e lá vai. E o que aconteceu? Então aconteceu a última celebração, o último momento da novena, e tudo tranquilo, e estava dando ali 4 da tarde, 4 e pouco da tarde, encerrou, o padre deu a bênção final, e o que aconteceu? Ele olhou, as mulheres olharam, o milagre não aconteceu, o sol continuou a pino. Nem para nublar, que aí poderiam dizer assim, agora não, mas daqui para de noitinha vai, porque está nublado, o tempo mudou, esfriou, aquele vento, aquela coisa que todo mundo conhece quando vem a chuva. Moral da história, o padre desconfiava porque quando ele percebeu que no último dia, até o 8º dia, o padre não ligou. Porque as mulheres não levavam guarda-chuva. Mas ele pensou com ele, no último dia, eu creio que essas senhorinhas, já que a novena é para a chuva, vão trazer o guarda-chuva, colocar debaixo dos banquinhos dela. Obviamente, na fé, na esperança de que, ao terminar a bênção final, escurece um pouco antes, troveja e já vem o milagre, que é a bênção, que é a chuva. Então, se está chovendo ou se vai chover no pedido, eu preciso de um protetor para ir para casa guarda-chuva. Moral da história, o padre dá um puxão de orelha naquelas senhorinhas e fala, como que vocês fazem 9 dias, se comprometem com oração, jejum, toda uma quermesse, uma novena em prol desse milagre que é a chuva, e como que no último dia, então, que é para acontecer o milagre, baseado na fé de vocês não trazem o guarda-chuva? Vamos contextualizar isso, trazendo para nós. Claro, como falei, é mais uma historinha metafórica para trazer para nós uma reflexão. Então, hoje eu me questiono. Sempre quando eu falo para essa câmera, eu já falei para vocês isso, eu estou falando comigo mesmo. E eu só espero que o universo também leve o que está no meu coração para o seu. Nesse mundo tão líquido que estamos vivendo hoje, o mundo da velocidade da internet, onde as pessoas estão, todos nós estamos envolvidos, virou clichê. É difícil uma pessoa que está respirando atualmente, você ao falar com ele, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser companheiro, a frase é unânime nesse momento da humanidade. De 20 anos para cá, com essa loucura da internet mais forte, todo mundo fala, estou na correria. Estou na correria, estou na correria. Mesmo às vezes que nem está. Até às vezes a correria de estar passando o dedo, como tem pessoas buscando essa dopamina, esse prazer patético de cuidar, de olhar a vida do outro através daqui e achar que a sua não presta. Vamos falar de fé. Como você está hoje analisando as coisas ao seu redor? Quando você pede alguma coisa para Deus, quando você tem feito as suas orações, cada um na sua fé ou na sua religião, como que você, ao pedir, como que você espera? Qual é o milagre que você está esperando para a sua vida? E se você não demonstra claramente com ações, com atitudes, com
no seu dia a dia que você não confia, plenamente não confia. Um exemplo é, esses dias, uma colega me falou sobre uma questão pessoal em minha vida, e ela falou isso, eu recebi isso sobre você, ela usou esse termo, eu acreditei do que ela falou, e de repente, 2 dias depois, eu achei que o que ela tinha proferido já iria assim, de imediato, e peguei, mandei uns 3 áudios para ela e falei, poxa, sei lá, que tal. E ela falou, que pena que você... Tudo bem, eu não esperava, não estava lembrando de você, e no momento que eu estava com Deus conectado, veio o seu nome e que você iria receber aquela bênção, X. Obviamente eu não vou citar aqui, não precisa. Mas eu assumo para você que titubeei. Primeiro acreditei, 24 horas depois, 48 horas depois, e depois ela até mandou um áudio carinhoso e riu, falou, lá não apareceu quando ia acontecer, Elias. Vai acontecer, só não falou quando. É muito... Então, eu me questiono o seguinte, isso me deixou no chão, me arrasou, e olhei para o espelho e falei, caramba, que tipo de fé, que tamanho essa fé que eu absorvo, que eu cuido, que fé estou nutrindo dentro do meu coração diante de Deus com relação às esperanças desses milagres ou dessas bênçãos que eu tenho buscado. Então, ficou para mim essa soco de luva que eu recebi da mesma pessoa que falou que ela ouviu no seu cérebro, e é óbvio que ela falou, achei isso muito forte, ela falou, Deus falou no meu coração, veio para mim o seu nome que você ia receber essa bênção. Eu te entrego o que eu recebi e você vem 2 dias depois duvidar? Então, eu quero te questionar, se você também no seu dia a dia, dentro da sua fé, seja qual for a sua fé, que você professa, não importa a igreja, é a sua fé. Você tem pedido para Deus e você tem crido nisso? Você tem acreditado que realmente vai receber? Porque Deus é fiel em toda a sua palavra, em todas as suas promessas. Ele cumpre tudo. E eu e você precisamos crer nisso. E repito, dentro do histórico do maior livro do mundo, o livro mais lido do mundo, queira você ou não, mas é o maior best-seller do mundo, imbatível de qualquer livro, é a Bíblia, mesmo que você creia, ou leia, ou não, mas ele é o livro mais debatido, e todos os outros livros são oriundos, tem informações, sacado informações de dentro das Escrituras como referência. Esse livro fala o tempo todo, desde Adão até João Batista no Apocalipse, quer dizer, do Gênesis ao Apocalipse, vem falar de história de fé. E de pessoas e de homens que perderam, que desesperaram com sua fé e por isso, inclusive, perderam as bênçãos. Então, a mensagem que eu trago hoje com essa historinha e com a minha história, que eu contei, que eu passei vergonha, é que tamanho está sendo a sua fé e a minha fé diante de Deus em cima da esperança dos nossos milagres. E o seu milagre pode ser grande para mim ou pequeno, não importa. Cada um de nós espera o seu milagre. Vamos lá? Aquela mulher do fluxo de sangue esperou, eu sempre cito que é um grande milagre, ela falou e esperou que se tocasse na orla, ela seria curada. E a fé dela foi tão forte, porque ela foi. E o mestre fala isso, todas as pessoas que ele curou, que ele ressuscitou, e fez todas as vezes foi a pessoa que respondeu. Claro, no caso dos que já ele citou, ele questionou os parentes mais próximos.
Como no caso do Lázaro, ele falou para Marta, você crê que eu sou a ressurreição? Ela falou, sim, eu creio, mas vai ser quando você voltar. Ou, não, eu estou falando agora. E foi quando ele falou, tirou a pedra de Lázaro, mandou tirar a pedra e Lázaro ir para fora. Como outros casos, a filha do Jairo, que ele falou, na fé do Jairo, ele foi lá e ressuscitou. E as pessoas que estavam em plena consciência e pediam para ele, o cego, eu quero ver, ele sempre devolveu dizendo, você tem fé? Então vai, levanta e anda, sua fé te curou. Então, se eu e você não estamos recebendo nossas bênçãos, não estamos recebendo nossos milagres, não podemos culpar Deus, não podemos dizer que Deus não está cumprindo, porque tudo está em mim e em você. É o tamanho da sua fé é que vai mover a sua montanha. Ele falou isso. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a esse monte, sai daqui e vai para ali. Esse monte são os nossos montes. Que tamanho são nossas montanhas de dificuldades, que estão, os muros que precisamos derrubar para transpor e seguirmos nosso caminho de vitória. Então fica aí a dica, fica essa reflexão em pleno momento de quaresma, você que depende da sua fé, repito de novo, mas estamos aí em período quaresmal, que é um período mais forte para reflexão, onde várias pessoas chamam a atenção para renúncias. Ontem mesmo um amigo meu muito próximo, ele falou, cara, eu na quaresma não bebo. Eu falei, que legal, cara, que legal, parabéns, não como carne. Então assim, cada um vai escolher o que é mais difícil para você, mas então eu trago essa reflexão e jogo em você e em mim esse questionamento. Se eu não estou recebendo, ou se eu até agora não recebi o que eu acho que eu devia receber, até porque eu já pedi muito, eu peço isso, eu peço aquilo, eu peço isso, eu peço aquilo, e se eu não recebo, a culpa está em mim. É por eu não descansar, é por eu não confiar plenamente na força, no poder de Deus. Porque eu não levo o guarda-chuva, mesmo tendo feito uma novena para que chovesse. Então, se eu não levei o guarda-chuva, é porque eu não confiei. Estava fazendo a novena, estava rezando, orando, mas eu não confiei e não confio, porque eu não levei o guarda-chuva. Tipo, o sol está aí a pino e vai continuar. Então, o que você e eu tem pedido todos os dias para Deus? Ou uma coisa que você quer muito, uma saúde, uma cura de um parente, seja o que for, uma libertação, e você não está acreditando a ponto de levar o guarda-chuva para receber a bênção, o seu milagre, que seria a chuva. Um grande abraço no seu coração. Feliz quaresma para você, para mim, que possamos cada vez mais repensar o tamanho da nossa fé. Até a próxima reflexão.